Saudações, bem-vindos novamente ao Imaginário Mausoléu. E recentemente saiu a notícia: a Steam pretende banir jogos de conteúdo adulto. Como isso nos afeta? É algo bom? É algo ruim? Vamos analisar aí depois da vinheta. Pois é, galera. Parece que a galera que curte aqueles jogos de 5 contra 1 vai perder aí a sua fonte de diversão na Steam. Recentemente saiu essa notícia que a Steam está comunicando a alguns desenvolvedores, que eles tomaram essa decisão de banir, de tirar da loja jogos que tenham conteúdo adulto. Não simplesmente qualquer conteúdo adulto, mas o conteúdo erótico. Os famosos jogos hentai, aqueles jogos em que joga-se 5 contra 1, se é que vocês me entendem. Mas essa que é a questão. Será que isso é uma coisa boa? Será que é uma coisa ruim? Eu particularmente, eu considero isso uma coisa ruim, tá? Independente de quem goste do jogo ou não, independente, eu gosto de jogar esse tipo de jogo, eu não gosto, a questão não é essa. Eu sei que tem gente que gosta, também tem muita gente que não gosta. Cada um dentro do seu direito, tá? Agora, a questão pela qual a Steam está fazendo isso, não se trata de uma decisão moralista por parte da Steam, ou da Valve, a empresa responsável pela Steam, ou pelo Steam, como vocês quiserem chamar, eu me refiro à Steam, porque loja Steam, enfim. Mas a questão é a seguinte: eles estão fazendo isso porque eles têm sofrido pressão de empresas, operadoras de cartões de crédito. Essas operadoras, não vou citar o nome aqui, até porque não quero ficar falando nome de marca, mas essas empresas que processam os pagamentos e que constituem grande parte dos pagamentos da Steam, acho que a maioria das pessoas, especialmente lá fora, compra jogos na Steam por meio de cartões de crédito. E essas empresas decidiram que não querem se associar a esse tipo de conteúdo. Não é a primeira vez que eles fazem isso, e agora estão fazendo isso em relação à Steam. Deram ali uma notícia para a Steam falando: olha, nós não vamos aceitar pagamento para esse tipo de material. E a Steam, obviamente, precisando dessa fonte de renda, porque, consequentemente, se as operadoras pararem de processar pagamento na Steam, a Steam vai perder vendas de jogos, porque o pessoal que compra com cartão de crédito ou débito pode diminuir as suas compras. Só que isso é uma atitude totalmente ridícula. Independente de quem goste desse tipo de jogo, de quem consuma esse tipo de jogo ou não, tá? Primeiro porque fere a liberdade do consumidor. Quer dizer, não cabe a uma empresa de cartão de crédito decidir o que você compra, o que você deixa de comprar com o cartão, tá? Legalmente, pelo menos aqui no Brasil, que é onde eu conheço, não conheço a legislação lá de fora, não sei o que é possível, o que não é, mas aqui no Brasil isso é algo totalmente absurdo, totalmente abusivo e ilegal. Porque não cabe à empresa do cartão de crédito fiscalizar aquilo que o consumidor compra ou deixa de comprar, entendeu? Cada um compra o que quiser. Se o cara quiser ir com cartão de crédito comprar um maço de cigarro, é direito dele. Se o cara quiser comprar uma garrafa de cachaça, é direito dele. Assim como é direito dele comprar um livro, uma televisão, o que for, entendeu? O consumidor compra o que ele bem entender. Tá? Esse vídeo aqui era para ter, não era para sair agora, eu tinha planejado outra coisa para ser o primeiro vídeo do canal, mas como essa notícia tá fresca, acabou de sair, eu acho que é relevante. Porque afeta a questão do consumo, não só para nós que gostamos de videogames, etc., mas consumo no geral. E o que acontece? O dever de uma operadora de cartão de crédito é, no máximo, zelar pela segurança do seu cliente, ou seja, eles têm que fornecer segurança e, claro, contatar o cliente dentro de uma situação em que exista uma suspeita de fraude, uma movimentação atípica. Então o cara que gasta ali, sempre faz compra em torno de 20, 50 reais, de repente aparece uma compra ali de 5 mil reais, é óbvio que a operadora vai entrar em contato por uma questão de segurança. Fala, teve uma movimentação estranha. Foi você? Tá, fui eu. Ok. A partir daí, a operadora não tem que meter o bedelho em nada. Entendeu? Não é competência da operadora
Ah, mas você está comprando o quê? Você está comprando uma TV? Você está comprando... Não interessa, eu estou falando que fui eu que comprei, aceita aí. Né? Contanto que haja limite no cartão, tá tudo ok. Eles não podem interferir nisso. E a partir do momento que a operadora chega para uma plataforma e fala, olha, vocês não podem vender tal coisa, nós não queremos que as pessoas comprem tal coisa, já extrapola totalmente a competência deles. Tá? Não existe nada na lei que permita a uma operadora de cartão de crédito fazer isso. Pelo menos na lei brasileira. Eu acredito que lá fora também não, porque o pessoal está indignado. E por que isso é importante? Né? Às vezes você pode olhar e pensar assim, falar, mas eu não consumo esse tipo de jogo, essas coisas aí de homenageador, né? Para não dizer outra coisa. Não importa, tá? Não se trata de você gostar ou não do jogo, de você comprar ou não esse tipo de jogo. O problema aqui é o precedente que isso abre. Porque se isso for para frente, e já está indo, né? Já foi, porque pelo que eu vi parece que a Steam já está tirando alguns jogos. Eu não sei exatamente qual é o critério que a Steam está adotando, né? Quais os tipos de jogos com conteúdo erótico estão sendo removidos, né? Jogos para maiores de 18. Não sei quais são os tipos, né? Se são aqueles joguinhos mais bobinho lá, hentai, não sei o quê, ou se são jogos com conteúdos mais pesados, que a gente sabe que tem. Não sei quais são os critérios. Mas a questão é a seguinte, independente do critério, isso abre um precedente, porque mostra que a Steam ela está se dobrando perante essas operadoras. E eu não coloco a culpa aqui na Steam, né? Que nem eu falei anteriormente, eu entendo, porque, óbvio, você recebe pagamento de cartão, você não quer perder essa fonte de pagamento, porque se você perder, você sabe que vai ter um monte de consumidor que vai comprar menos. O cara vai falar, pô, não tem opção de pagar no cartão, não vou comprar então. Entendeu? E vai ser uma grande perda para a Steam. A Steam tá pensando no lado dela, óbvio, né? Porque a Steam nunca teve problema com isso. Tanto que tem uma enxurrada desse tipo de jogo lá, né? Agora, a Steam tá pensando, pô, não quero perder dinheiro, né? E aí você vê como no fim das coisas, as grandes empresas, as grandes plataformas, elas são reféns, né, dessas operadoras de cartão de crédito, dessas operadoras de pagamentos. Mas a Steam, né, não tem para onde correr, ela está fazendo o que é certo para ela. Quem está errado na história, pelo menos no meu conceito, são essas empresas, tá? Porque é um falso moralismo, né? Eles vêm com essa ideia de que eu jogo não sei o que, é porque é errado. Isso é um falso moralismo. Você sabe que tem tanta coisa pior que pode ser comprado, tem tanta coisa pior que as pessoas podem fazer. Elas não estão nem aí com isso, entendeu? Ninguém liga. Se o cara for na biqueira da esquina, se o cara for comprar uma arma para fazer alguma merda por aí, não estão nem aí. Mas o jogo, opa, mulher pelada, não pode, entendeu? E aquela coisa, quem não gosta, ok. Sabe, todo mundo tem o direito de não gostar. Você pode, mas não joga esse tipo de jogo, dane-se. Tudo bem, não vai afetar quem não... Por enquanto, não vai afetar quem não joga, tá? Quem joga, mas o cara gosta de jogo lá, pra não sei o que, pra ficar homenageando, jogar com um controle só, ficar com uma mão... Entendeu? Cara, mas o cara que gosta, ele tá no direito dele. Né? Você pode achar uma merda, eu posso achar uma merda esse tipo de jogo, mas se o cara gosta, é problema dele, cara. Entende? Se o cara gosta desse tipo de jogo, é problema dele. Eu não tenho nada a ver com isso, você não tem nada a ver com isso. Se eu não gosto, eu não jogo, mas quem sou eu para dizer o que o outro pode gostar ou não de jogar? Se o cara gosta, deixa ele. E o problema é que isso passando, né, isso se tornando algo real, se tornando uma prática bem sucedida por parte dessas empresas, abre um precedente. Porque hoje são esses jogos. Amanhã, o que pode ser? Imagina que amanhã os caras olham lá, vê lá um Mortal Kombat da vida e fala assim, olha esse jogo violento, olha, os caras arrancam pedaço, voa sangue pra tela inteira. Não, esse tipo de jogo
não é bom, não é moralmente aceitável. E aí eles vão de novo, eles já sabem que a Steam vai acatar o que eles pedirem, então eles vão lá e falam, ó, Steam, o negócio é o seguinte, nós não vamos processar pagamento desses jogos violentos, esses jogos sangrentos aí. E aí você, eu, seja lá quem for, que não foi afetado pela primeira medida, vai ser afetado pela segunda. Porque aí o seu Mortal Kombat, o seu GTA, que é um jogo violento, os caras estão cometendo crime, estão atropelando a galera na rua, dando tiro lá, vendendo droga, fumando. Entendeu? Aí vai ser afetado também. Então esse é o precedente perigoso que esse tipo de situação abre. Porque você sabe como é, com todo tipo de empresa. Né? Você sabe que você dá a mão, os caras querem o braço. Você dá o braço, os caras querem o tronco. Os caras não param. Quanto mais eles conseguem, mais eles querem. Especialmente quando eles veem que deu certo. É praticamente o que acontece com o aumento de preço na indústria dos videogames. O cara vai lá e fala, opa, é óbvio que se depender das empresas, elas querem cobrar $100 por jogo. Mas eles vão, ó, tá 60 aqui, vamos botar 70? Pô, deu certo, estamos cobrando 70, os caras estão comprando. E se a gente aumentar para 80 então? Aí aumenta 80. Pô, os caras estão comprando ainda. Vamos botar 85? Sabe que a coisa não tem fim, entendeu? Se esse tipo de situação der certo, as empresas verem que, opa, a gente foi lá, a gente não gosta desse conteúdo, remove aí. Quem garante que amanhã esse falso moralismo, ele não vai se estender para outras coisas? Não vai se estender para a violência do Mortal Kombat, não vai se estender para a violência do GTA. E daqui a pouco você só vai poder jogar Mario. Daqui a pouco só vai poder comprar o Mario, né? Que nem tem na Steam, né? Porque a Nintendo... Mas daqui a pouco só vai poder jogar esse tipo de jogo porque, não, aquele lá é violento, aquele é erótico, aquele é não sei o quê. Então abre um precedente terrível. Né? E é uma coisa completamente sem sentido. Porque não cabe a esse tipo de empresa, nunca coube a eles decidir o que o consumidor vai comprar ou não. Isso é totalmente abusivo. Né? O que cabe decidir, a quem cabe decidir, é somente a lei. Tá? Se você tem um jogo que ele viola as leis de um país, que fala, olha, na legislação aqui, isso aqui não pode, aí tudo bem. Né? Só que mesmo assim, não cabe à operadora do cartão decidir isso ou não. Aí é uma questão, quem fez o jogo, né, vai arcar com as consequências legais, nem quem comprou, tá? Porque você comprou, o direito é seu. Agora, o cara que fez o jogo, se for constatado que o conteúdo daquele jogo consiste em alguma espécie de crime, aí tudo bem. Aí o cara que se vire com a legislação, ele pode ter o jogo dele removido, né? Não vou entrar aqui, não vou ficar analisando a questão de o que pode ser crime, o que pode não ser dentro de legislação e dentro de jogo, tá? De cada jogo. Mas a questão é essa, se existe algum problema, se algum jogo viola alguma legislação, é entre o criador e a justiça. Acabou. Não cabe à operadora de cartão de crédito querer decidir o que o consumidor compra ou não compra. Porque senão a coisa, né, você está abrindo precedente para uma censura. Uma censura, e o pior, por parte de alguém que sequer tem poder legal para isso. Não existe. Imagina a seguinte situação. Você tem lá um cartão de crédito. Aí você fala assim, pô, eu vou comprar um ingresso pro jogo, sei lá, se você for... Eu não torço pra time nenhum, tá? Eu só vou dar exemplo aqui. Mas imagina, você pega e fala, pô, vou comprar um ingresso pro jogo do Palmeiras. Aí o CEO da empresa do cartão de crédito, algum funcionário lá de dentro olha lá e fala, opa, esse cara aqui vai comprar ingresso do Palmeiras. Não gosto, sou corintiano, não gosto. Não. Tá proibido. Não vou deixar você fazer essa compra. Não vou aprovar sua compra. Pô, mas eu tenho limite, cara. Não interessa se você tem limite ou não. Eu te proíbo de comprar este produto. Te proíbo de comprar o ingresso pro jogo do Palmeiras porque eu não gosto do Palmeiras. Entendeu? Faz algum sentido? Não faz sentido nenhum. Porque quem é a operadora para decidir o que você consome ou não? Não existe.
A operadora não tem palavra nisso. Você compra o que você quiser. Quem são eles para filtrar o que você compra? Não são ninguém. É algo totalmente desrespeitoso com o consumidor. Entendeu? Então, vê como a questão ela vai muito além do jogo, do tipo de jogo que está sendo ali censurado, por assim dizer. Né? Não se trata da questão de, mas é jogo erótico, mas é jogo não sei o quê, mas a maioria desses jogos são uma merda, é tudo jogo que não tem conteúdo, o cara joga lá 5 minutos com uma mão só e acabou e já era. Né? O problema não é esse, o problema é mais embaixo. Entende? O problema é que isso afeta, pode vir a afetar outros jogos, outros produtos. Né? Isso afeta o direito do consumidor no geral. Isso afeta a sua liberdade de consumo. Né? E hoje são esses jogos. Amanhã pode ser o jogo que você curta. Entendeu? E quem vai determinar? Quem vai determinar se um jogo esse jogo é muito violento? Eu acho que isso tem que ser determinado pelo consumidor. Né? Se ele for maior de idade, se ele for menor de idade, ok, você vai ter lá a questão da classificação indicativa, né? o controle dos pais que vão averiguar e falar, não, esse jogo aqui meu filho ainda é muito novo, não vai jogar. Né? Mas tirando isso, quando se trata de adultos, né, pessoas capazes, que têm a capacidade de discernimento, que estão usando o seu próprio dinheiro, porque o cartão de crédito, né, você vai pagar com o seu dinheiro. Então, não faz sentido eles quererem decidir por você onde você pode usar o seu dinheiro ou não. É uma coisa ridícula. É uma coisa absurda. Igual o exemplo que eu dei. Imagina só, você vai comprar um negócio, você vai lá no shopping comprar uma TV, aí o cara fala, eu não vou aprovar porque eu não gosto dessa marca. O funcionário lá da operadora do seu cartão de crédito falou que não vai aprovar a compra no sistema porque ele não gosta dessa marca. Né? Imagina só, você vai sair com uma garota, aí vocês dois passam na farmácia, vão comprar lá um pacote de camisinha, o atendente lá do caixa olha pra você assim e fala, você vai sair com essa garota? Vou. Ela fala, não fui com a cara dessa garota não. Você não vai pro motel com ela não. Não vou te vender a camisinha. É absurdo, né? É uma coisa surreal, é uma coisa impensável. Mas se nós formos observar paralelamente, é o que as operadoras querem fazer. Entendeu? É uma coisa ridícula. E aí eu vejo muito comentário, né, dos caras aplaudindo, falando, isso aí, esses jogos são uma merda, os caras que gostam disso são homenageador, pra não dizer outra coisa, né? Cara, o que eu penso é o seguinte, independe, se você não gosta, é simples, não jogue, tá? Você não gosta desse tipo de jogo, você acha zoado, você acha coisa de... Cara, é só você não jogar. Agora, se o outro cara gosta, é ele e o dinheiro dele, sabe? Não tá te afetando. Ele não tá jogando no seu quarto. Ele não tá homenageando as menininhas virtual lá na sua frente. Entendeu? Eu também não gosto de muita coisa, cara. Tem muita coisa que eu não gosto. Agora, quem sou eu para chegar numa pessoa e falar assim, não, você não vai jogar isso. Não, você não vai fazer isso. Você não vai ouvir essa música porque eu não gosto. O cara tá ouvindo um negócio na casa dele. Entendeu? Eu vou parar um cara na rua e falar assim, você não pode usar essa camiseta porque eu não gosto. Pô, eu não gosto, eu não faço, eu não consumo. Simples, eu não compro. Acabou. Agora, se o cara gosta, é direito dele. Assim como tem muita gente que não gosta de coisas que nós gostamos. Não é verdade? E não faria sentido algum essas pessoas virem querer nos proibir de consumir aquilo que nós gostamos simplesmente com base no gosto deles. Então quem somos nós para ficar julgando ali? Sabe? E é mais ou menos isso que essas empresas estão tentando fazer. Né? Mas na questão delas, a gente sabe que é um falso moralismo.
Né? É um falso moralismo por quê? Porque eles querem se passar de bonzinhos, de ai, como nós somos puros, nós estamos numa cruzada contra as coisas feias do mundo, ai, olha só que coisa perversa, ai, bando de pervertido, não pode. Só que aí o cara pega o cartão dele e vai comprar, sei lá, vai comprar uma arma. Alguém tá olhando isso? Alguém tá vigiando isso? E também nem deveria, né? Nem deveria, porque dentro da função da operadora, nem deveria. Mas você vê qual que é a questão? Né? Olha, isso aqui não pode, mas coisa muito pior, ninguém fala nada. Então, é aquela questão, né? Aquela coisa de querer pagar, de ai, nossa, como eu sou evoluído, como eu sou um cara puro, vou acabar com a perversão do mundo. Que a gente sabe que é um negócio ridículo, né? É uma caça às bruxas, né? Na verdade, porque, né? E é essa a questão. A única coisa que uma empresa pode fazer, como eu já disse, é prover segurança do seu serviço ao consumidor, né? Evitar fraudes. Enquanto não está existindo fraude, enquanto o consumidor ele está de sua livre vontade consumindo aquilo que ele bem entende com o seu cartão, com o seu dinheiro, eles não têm que meter o bedelho em nada, tá? Mas, né, fica aí essa questão que vai muito além desses jogos que muitos gostam e muitos odeiam. E fica essa preocupação quanto à censura, né? Porque quem garante qual vai ser o próximo alvo, né, dessa cruzada hipócrita. Né? E lembrando que jogos como Mortal Kombat, jogos como GTA, já foram alvos desse tipo de cruzada. Né? Já foram alvos de ataque. Quem não se lembra, lá atrás, eu estava lá nessa época, né, quando o mundo era jovem, quando tudo era mato e nem internet existia, quando Mortal Kombat lançou, quiseram fazer uma lei. Né? Teve lá toda uma discussão no Congresso norte-americano, né, sobre esse jogo é violento, esse jogo tem que ser proibido e não sei o quê. Foi a partir daí que surgiu a classificação indicativa dos jogos. Tá? Foi por causa do Mortal Kombat. Não aconteceu nada de mais grave, né? O jogo não foi proibido, quer dizer, se eu não me engano, no Japão Mortal Kombat é proibido, tá? Mas o jogo não foi proibido, mas criou toda essa questão da classificação. Mas quem garante que agora, com essas empresas de cartão de crédito querendo ditar as regras do que os jogadores consomem ou não, quem garante que no futuro não se inicie uma caça às bruxas com outros jogos? Né? E aí se estabelece uma censura. Algo que não é bom. Não é bom para quem cria o conteúdo e é pior ainda para quem consome, porque você tem a sua liberdade de escolha, a sua liberdade de compra tolhida, sem qualquer sentido, sem qualquer previsão legal. Tá? Então esse que é o grande problema. Goste você ou não desse tipo de jogo, pode ser que amanhã o jogo do qual você gosta e no qual você não vê nada demais seja removido de alguma loja. Então fica aí a reflexão. Você concorda, não concorda? Você curte homenagear umas menininhas hentai? Você acha isso ridículo? Deixa aí o comentário, né? Tá sempre aberto para discussão, desde que dentro do bom senso, dentro do respeito mútuo, é normal discordar, né? Desde que seja atacado o argumento e não o argumentador. Né? Tá tudo bem falar sua ideia é uma merda, ao invés de dizer você é uma... Entendeu? Mas enfim, galera. É isso aí. Né? Espero que pelo menos sirva para reflexão. Não sei o que podemos fazer quanto a isso, porque muitas vezes não está em nosso poder. Né? Eu sei que já tem uma galera na Steam se manifestando, fazendo abaixo-assinado. Acho que não vai dar em nada, sinceramente. Né? Talvez, quem sabe, se a Steam adotasse outros meios de pagamento para não ficar tão dependente dos cartões de crédito, mas não sei, né? Mas diz aí o que vocês acham, né? E valeu, vou me recolher para minha cripta e até a próxima.